Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso ano de estudos de 2022. Nesse nosso encontro de ESG, que está iniciando hoje, no dia 2 de março de 2022. Hoje, como início do nosso estudo, nós teremos uma palestra e no dia 9 de março, próxima semana, retomaremos com os estudos com os grupos, já online. O palestrante de hoje é o nosso irmão Velocino Camargo Neto, já conhecido por muitos de nós, e como palestrante espírita, também trabalhador espírita da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Porto Alegre, onde no momento ele exerce a função também de presidente da referida sociedade. Desde já, nós agradecemos a disponibilidade desse nosso irmão para que essa tarefa, que certamente será de grande aprendizado para nós, porque o tema da palestra é Espíritas, onde estiverem, que brilhe a vossa luz. Então, que sejamos todos abençoados nesse momento. Vamos agora serenar as nossas mentes, fechar os nossos olhos levemente, serenar os nossos corações, pensar em Jesus, nosso modelo, nosso guia, e em Deus, nosso Pai maior, e nesses benfeitores espirituais de nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes. Neste momento, no qual damos início a mais um ano de estudos dessa doutrina que tanto nos fortalece, nos consola, nos ensina através de todos os caminhos ensinados pelo Mestre Jesus. Agradecendo a oportunidade do aprendizado, do trabalho, rogamos a paz, a serenidade, o amor para todos os nossos irmãos em humanidade, agradecendo também a este nosso irmão querido, Velocino Camargo, pelo trabalho nessa seara. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus, que a tua paz, que a tua luz nos fortaleça sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos, e agora a palestra vai começar com o nosso irmão Velocino. Boa noite, obrigada. Olá, queridos estudantes da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Caxias do Sul. Estamos aqui por convite carinhoso dos dirigentes desta casa para colaborarmos com a abertura dos estudos deste ano de 2022. O tema desta nossa reflexão é Trabalhador Espírita, onde quer que esteja, que brilhe a vossa luz. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, a célebre passagem do Sermão da Montanha, onde Jesus exorta: que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e que glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, que brilhe a vossa luz, que vejam vossas boas obras, porque elas falam em nome de Deus. E nós queremos fazer esse estudo do brilhar a vossa luz com um paralelo ao estudo das reflexões, dos atos reflexos humanos. Todos nós possuímos determinadas habilidades para nos adaptar ao meio ambiente, para que a gente possa se desenvolver da melhor forma possível. Os 5 sentidos fazem parte desse leque de opções da alma encarnada para esse processo de desenvolvimento. A audição, o tato, o olfato, a visão, a degustação, o paladar, todos esses sentidos fazem parte de um cartel, de um leque de opções que tem o espírito encarnado para adaptar-se ao ambiente e para promover o seu desenvolvimento. Mas paralelo a esses 5 sentidos, existem também outras habilidades. E nós queremos falar de uma habilidade dessa especificamente, que é o chamado arco reflexo. Hoje o arco reflexo está dentro desse capítulo dos reflexos humanos estudados pela neurologia.
Então, um arco reflexo é toda aquela resposta do organismo a uma determinada excitação ou sensibilidade a que passa um determinado nervo. E esta resposta é uma resposta inconsciente. Arco reflexo, então, é o seguinte: nós recebemos um estímulo do meio externo, recebemos esse estímulo através de um nervo, e a própria estrutura do sistema nervoso central faz com que nós possamos perceber, captar aquela sensibilidade e emitir uma resposta do nosso corpo. Isso nos ajuda na questão da segurança, na questão da nossa conservação e de todos os aprendizados que nós vamos realizar por conta desta interação com o nosso meio ambiente. Existem alguns reflexos que nós chamamos de reflexos bulbares, porque esses reflexos eles vão se dar a partir desta região abaixo do encéfalo, que se chama bulbo, que também é chamada de medula oblonga, porque todo o nosso sistema nervoso central ele está fisicamente situado abaixo do encéfalo e percorre toda a nossa coluna. E todas as respostas desses estímulos que fazem conta dos arcos reflexos são respostas inconscientes. Não é o nosso encéfalo que vai dar conta daquela informação e encontrar a melhor resposta, a melhor motricidade ao nosso corpo em razão daquele estímulo. Não. É através desta estrutura mais primitiva, a nossa medula, que vai estabelecer uma resposta imediata, uma resposta instantânea, um movimento vegetativo do nosso próprio corpo. É por isso que o bulbo, então, vai se responsabilizar por movimentos de estímulos ao nosso sistema respiratório e ao sistema cardiovascular. Porque nenhum de nós fica pensando como é que o coração tem que bater, a que hora tem que bater, qual é a velocidade, se ele tem que disparar, se ele tem que acalmar. Isso acontece independente da nossa vontade. Porque isso se dá nesta região chamada bulbo ou medula oblonga, em que ele coordena todos esses movimentos. Quando há necessidade, através de um estímulo, que a nossa respiração seja mais rápida, nós vamos ter então uma respiração ofegante. Quando o nosso coração também precisar bombear mais sangue, para que as células recebam todo esse oxigênio e a gente tenha uma resposta a determinados estímulos, isso vai acontecer de forma vegetativa, inconsciente. Então, arco reflexo é toda esta resposta instintiva do nosso organismo e que se processa nesta região do bulbo de toda a estrutura da coluna espinhal. E a coluna espinhal, ela vai tratar de todas estas reações musculares, nervosas, de todas essas reações vinculadas às articulações. Então, nós não precisamos pensar para determinados comportamentos e atos, é que alguns deles, inclusive, nós acabamos automatizando. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, no início nós vamos usar todos os recursos do nosso cérebro, para a questão de equilíbrio, para a movimentação das pernas, para ajuste do movimento dos braços. Então nós vamos utilizar todas estas funções motrizes do nosso organismo com base nos comandos mentais, das leituras que a gente faz do ambiente, da adaptação do nosso organismo àquela realidade. Mas no momento em que nós condicionamos esse movimento, e todos nós que passamos por este momento, a gente vai se dar conta que chega um determinado instante em que os nossos movimentos começam a ser automáticos. Hoje em dia, nós, aqueles que estão acostumados, andam de bicicleta, olham para o lado, conversam com alguém e todo o movimento vai se dando de forma condicionada. E é um movimento espontâneo. Por quê? Porque nós condicionamos isso. No momento em que nós condicionamos, todo esse conhecimento, ele vai migrar para esta região medular, que ela vai então disparar esses comandos. Não mais o encéfalo vai cuidar disso.
Tanto que a gente pode usar daí a nossa mente para outras coisas, porque já está condicionado. A gente pode andar de bicicleta, conversando com alguém, olhando algo que está distante, mas quando a gente está começando a andar, a gente não consegue dividir muitas atenções ao mesmo tempo, a gente foca. Depois que a gente elabora esse tipo de conhecimento, ele vai migrar para a medula, porque ela vai realizar esses movimentos automáticos. Isto é arco reflexo. Arco reflexo extremamente vegetativo, que são todos aqueles movimentos internos do corpo, nesta região bulbar, e na medula que nós vamos encontrar esses reflexos medulares responsáveis pela movimentação dos músculos, dos nervos, dos tendões, das articulações. E isso vai se dar de forma automática. Porém, esse capítulo da neurologia, ele foi sendo escrito ao longo de muitos anos, em que a gente foi aprendendo a entender como é que isso se processa. Primeiro, no século I depois de Cristo, dessa nossa era cristã, Galeno, que foi o pai da medicina, ele dizia que havia um espírito animal que era responsável por esta canalização desta sensibilidade que era detectada no nosso corpo e trabalhada no nosso cérebro, e que depois ela se diluía por todas as partes do corpo até que o músculo pudesse se movimentar. Isto era feito por aquilo que Galeno descrevia como sendo o espírito animal. E dizia ele, por mais que a gente possa procurar, nós não vamos encontrá-lo fisicamente no corpo, porque ele não tem peso e ele é invisível. Esse espírito animal, ele é invisível. Então ele partiria do cérebro e vai na direção de todo o corpo, de todos os músculos, através dos nervos, para que a gente pudesse realizar as nossas movimentações, movimentar-se. É por isso que René Descartes, em 1660, o pai do cogito, da célebre frase cogito ergo sum, penso, logo existo, que René Descartes vai dizer que há uma associação grande, íntima, própria entre sensibilidade e motricidade. A gente só realiza determinados movimentos porque nós somos atingidos por algo e nos sensibilizamos por aquilo. Então, quando nós temos medo, nós frangimos a nossa testa. Então, é a sensibilidade gerando uma motricidade. Então, havia, dizia René Descartes, um casamento perfeito entre a sensibilidade e a motricidade. Se nós estamos alegres, nós distendemos os músculos da face e sorrimos. Sensibilidade e motricidade. Porém, aproximadamente 100 anos depois, em 1750, Albrecht von Hallen, que foi um suíço nascido em Berna, mas que estudou e foi professor da Universidade de Göttingen, na Alemanha, ele começa a fazer determinados experimentos. Aquela época foi uma época dominada por esta visão inicial da ciência da experimentação. Até então nós tínhamos então a filosofia fazendo parte destas ideias científicas, porque tudo partia primeiro de uma elaboração mental humana de como as coisas funcionavam no universo. A partir deste momento em que se encontra Albrecht von Hallen, o ser humano ele passa a realizar aquilo que ele chama de processo científico. Através do exercício da prática das experimentações, nós extraímos as nossas conclusões. E ele foi tocado por uma determinada reflexão, um estudo que era como é que o nosso coração funcionava, bombeava, movimentava-se independente da nossa vontade. E com base nos experimentos que ele fez, ele rompe em parte com este pensamento que era tradicional desde Galeno, de que tudo partia do cérebro até todos os músculos e as extremidades do nosso corpo. Pelos estudos que ele fez, ele dividiu sensibilidade de irritabilidade. Ele dizia que sensibilidade correspondia, então, àquelas ocasiões em que os nervos correspondiam às ações do movimento. Mas haviam outras que independiam dos nervos,
como o caso do movimento do coração. Isso ele chamou então de irritabilidade. Não passa pelo nosso cérebro tudo isto para que o coração se movimente. Então ele chamava isso de irritabilidade, que determinados músculos tinham estruturas próprias que faziam com que ele se movimentasse independentemente dos nervos. A gente veio perceber futuramente que esta visão não estava correta, mas foi o início de um processo de todo o movimento da ciência daquela época para procurar entender esta estrutura dos reflexos no corpo humano. Só mais tarde, em 1866, em São Petersburgo, um médico chamado Ivan Petrovich Pavlov começa a fazer experimentos interessantes nesta área dos reflexos. Ele trabalha com cães não aleitados e ele percebe que ele pode condicionar esses cães de acordo com a repetição de determinados atos. Então ele pega primeiro um grupo de cães, toca uma sineta, e quando sempre toca essa sineta, ele pegava um tolete de carne, um pedaço de carne, e colocava na boca desses animais. Por conta desse pedaço de carne na boca dos animais, eles começavam a salivar pela presença do alimento próximo. E sempre que ele fazia isso, ele tocava uma sineta. Ele fez essa repetição, esse experimento com esses mesmos animais mais de centenas de vezes. E ele pôde perceber que chega um determinado momento em que bastaria tocar o sino para que os animais começassem a babejar, mesmo não lhe levando o tolete de carne à boca. Por quê? Porque esses animais acabaram condicionando através do som, que sempre que aquela sineta tocavam, eles se alimentavam. Então as suas papilas gustativas, elas começavam a trabalhar logo no instante em que ouviam o sinal daquela sineta. Ele também fez uma experiência um pouquinho mais dolorosa com os animais. Ele pegou uma plataforma de metal, fez passar uma corrente elétrica de baixa amperagem por essa plataforma de metal e colocava os animais sobre ela e ligava a tomada. Isso dava pequeno choque nas patas desses animais. Eles começavam a pular para evitar aquele choque contínuo. Neste momento em que eles começavam a pular, eles colocavam pedaços de esponja com uma substância ácida também na boca dos animais. E aí esses animais começavam a salivar por causa da astringência desse ácido. E aí repetiu inúmeras vezes. Ele percebeu que bastava depois apenas ligar aquela plataforma metálica na tomada, que os animais começavam a saltitar e a babejar, sem receber a esponja com aquela substância ácida na boca. Mas ele fez o inverso também. Aí ele começou a colocar essa substância ácida na boca dos animais, sem ligar a plataforma na tomada, e os animais começavam a pular, como se estivessem sentindo choques. Quando Ivan Petrovich Pavlov observou isso, ele constatou que estes comportamentos eram comportamentos condicionados. Ele havia condicionado ao longo do tempo esse condicionamento, esta atitude, este comportamento dos animais. Então, ele percebeu que havia possibilidade também de recondicionar comportamentos, de mudar comportamentos dos animais. Isso é o que nós conhecemos hoje por adestramento. Então, Pavlov nomeou esta cadeia de achados de atos reflexos condicionados. Mas ele percebeu que também nós temos uma série enorme de atos reflexivos que são incondicionados, que nós não condicionamos. Esse conjunto de outros atos incondicionados ele chamou de, então, atos reflexos incondicionados, que é o piscar dos olhos, que é o batimento dos corações, que é o peristaltismo intestinal, que é a sucção na hora de mamar da criança, porque ninguém ensinou como é que a criança deveria sugar, como é que ela deveria movimentar os músculos da sua face, também os animais mamíferos. Como é que isso se dá? Então isso ele chamou de
ato reflexo incondicionado. E todos os nossos sentidos nos ajudam desse condicionamento. Nós temos, através do paladar, do olfato, da audição, mecanismos de entrada de informações na nossa estrutura nervosa, que nós condicionamos, nós facilitamos estas informações, estas sensibilidades. Quando nós falamos do paladar, a gente está acostumado com a distringência do limão. Sempre quando a gente coloca limão, uma substância ácida na boca, a gente já está acostumado, vem saliva, a boca é preenchida de saliva. Então isso acaba se repetindo, que chega um determinado momento que as pessoas apenas dizem assim: olha, tu vai preparar esse peixe, pega e espreme um limão, espreme bem espremidito. Quando a gente fala isso, já a nossa boca se enche de água, porque a gente se lembra do gosto do limão e as papilas gustativas então deixam fluir a saliva na boca, elas excretam a saliva na boca. Esse é um ato reflexo. Nós, através da nossa audição, também ouvimos um som, ouvimos uma música. Talvez aqueles mais antigos vão lembrar de alguma música mais recuada no tempo, em que naquela oportunidade conheceram uma pessoa que hoje é o seu esposo, a sua esposa, tem filhos já. Então toda vez que esta música toca de novo, ele volta no tempo, essa pessoa. Lembra como a pessoa estava, como ela estava vestida, qual era o perfume que ela usava, em que ambiente as pessoas estavam. Então, seja uma daquelas bandas dos mais antigos, da banda dos anos 80, toca uma música do A-ha, uma música do Queen, uma música do 14 Bis, uma música do Paralamas daquela época, e a gente vai se lembrar. Porque a audição daquele momento, daquilo que nós ouvimos, com todos os estímulos que tinha à nossa volta, da repetição daquela música na nossa vida, que conta algo de especial, evoca em nós sentimentos. E todos os nossos sentimentos são assim, ou melhor, todos os nossos sentidos são assim. Nos traz informações, a gente condiciona por repetição destes atos. Então nós podemos dizer, nesse primeiro bloco aqui de informações, que nós vemos a sociedade, toda a nossa sociedade, a sociedade humana, estruturada em cima de reflexos de todos os níveis. Vamos guardar isso, que nós estamos estruturados sobre reflexos de todos os níveis. Nós vamos agregar a esta informação agora toda a série da nossa evolução, do princípio inteligente, em todos os reinos da natureza, para poder entender que hoje nós estamos estruturados sobre esta base de reflexos dos mais variados níveis. E isto começa desde o instante em que nós nos encontramos no átomo mais primitivo, naquilo que nós chamamos do reino mineral. E esse reino mineral, vejam, ele está presente no nosso dia de hoje. Quando a gente vai ao médico, ele diz assim: olha, tu precisa te abastecer de sais minerais, de ferro, de sódio, de potássio. São os sais minerais, é ainda essa nossa essência do reino mineral. Quando o nosso princípio inteligente também absorveu informações no reino vegetal, ele começava a estabelecer a partir dali os princípios de todo o sistema circulatório do nosso corpo. Então hoje, os canais de veias, de artérias que levam o sangue, que trazem o sangue bombeados a partir do coração, todo esse sistema complexo respiratório, ele começa nos vegetais, com a absorção da alimentação do solo e irrigando toda a estrutura desse vegetal. E é ali o início desse processo, desse aparelho respiratório complexo. Se nós formos estudar também a evolução a partir dos animais, desde os protozoários, que são animais unicelulares, que têm uma movimentação singular, alguns deles têm cílios, os chamados ciliados, para se movimentar no meio em que se encontram. Os flagelos têm um único cílio longo, como se fosse uma cauda, para se movimentar. As amebas,
que tem os chamados pseudópodos, que fazem falsos pés para poderem se movimentar, e até a malária é fruto de um protozoário, é um animal. Então, nesta cadeia evolutiva, os animais um pouquinho mais complexos, com um número maior de células, que são os espongiários. Os corais são os representantes desses espongiários. Eles já têm um conjunto de células animais, grandes poros, por onde passa a água, e dali eles vão retirar seus nutrientes. Saindo dos corais, nós vamos entrar nos equinodermas. Os equinodermas são os pepinos do mar, a estrela do mar, que já tem uma estrutura animal mais complexa. Ele já tem uma boca por onde entra o alimento, ele tem uma leve estrutura digestiva, ele tem também um aparelho excretor, e ele já começa a ter aqui um início de um sistema nervoso, que vai comandar depois todos os processos reflexivos. Esse sistema nervoso aqui, dos chamados equinodermas, ele se encontra na região oral, e a partir dali partem filamentos por todo o corpo, da estrela do mar, do pepino do mar. E por último, dentro dessa estrutura, nós temos os plateumintos, que seriam vermes achatados. Esses já têm uma estrutura mais complexa, um sistema nervoso central que se encontra na parte superior, na cabeça, que se estende ao longo de todo o corpo, que também tem uma região por onde eles se alimentam. Há um aparelho excretor, um ânus nos plateumintos, e os plateumintos são as tênias, os esquistossomas responsáveis pela esquistossomose. Isso tudo é um processo de evolução lento, gradual, em que o organismo orgânico vai se estabelecendo, tornando-se cada vez mais complexo, passando por toda esta rede de animais para chegar até os vertebrados, depois aos mamíferos e depois chegar ao homem como nós conhecemos, tornando-se cada vez mais complexo. Esse sistema nervoso central, do mais simples, vai criando estruturas de absorção de informações. É por isso que nós, ao longo de todos esses milhares e bilhões de anos, vamos nos estruturando sobre condicionamentos reflexivos, e que são importantes para a nossa adaptabilidade, para o nosso desenvolvimento, para a nossa sobrevivência. Então, a gente pode dizer que tudo aquilo que nós estamos aprendendo hoje, amanhã vai aparecer numa outra etapa reencarnatória com um determinado conhecimento que naquele momento ninguém nos ensinou. Mas como, se ninguém nos ensinou naquele momento, aonde tínhamos esse conhecimento? Da onde extraímos esse comportamento? É por isso que a gente pode ver talvez uma criança reencarnada, um menino que pega uma bola, tem uma determinada habilidade incrível com aquela bola, dribles desconcertantes, a gente olha e diz assim, olha, deve ser o Garrincha reencarnado aqui. Ou então uma menina que começa a dançar, a sambar sem que ninguém a tenha ensinado ela a sambar, vai dizer, olha, essa é a Gigi da Mangueira que está reencarnado aqui. São habilidades que esse espírito, reflexos, que ele condicionou em outras etapas e que agora aparecem de forma inata. Alguém que é hábil na música, a tocar instrumento, violino, piano, compõe áreas com idade muito jovem. Da onde vem isso? É um condicionamento, um ensino que esse espírito traz ao longo desses anos. Assim como Pavlov nos ensinou que nós condicionamos determinados comportamentos, que são atos reflexos condicionados, aquilo que ele chamou de ato incondicionado é porque ele foi condicionado em outro momento. É que Pavlov não entendia a reencarnação, mesmo quando ele apresenta esses estudos 9 anos depois de ter surgido o Espiritismo. Mas ele não conhecia a doutrina espírita. Hoje, com a reencarnação, com esses estudos dos reflexos, nós podemos entender que hoje todo o nosso comportamento é um comportamento reflexivo. Por isso que eu disse a vocês, guardem, todos nós, a sociedade humana, se vê estruturada em cima de reflexos
de toda ordem. Nós estamos estruturados em cima de reflexos de toda ordem. E aí a importância do ensinamento de Jesus. O que Jesus vem nos trazer? Jesus vem nos trazer a necessidade da criação de reflexos no bem. Ele percebe que a criatura, naquela época, já havia estruturado a sua capacidade cognitiva, a possibilidade de fazer escolhas melhores, e que era necessário se desvencilhar do egoísmo reflexivo, porque também nós criamos reflexos de egoísmo, de orgulho, de vaidade. É por isso que nós repetimos nossos erros ao longo, às vezes, de muitas reencarnações. Não pensemos nós que um comportamento equivocado nosso de hoje seja apenas do hoje. Nós estamos repetindo esse comportamento que já o realizamos em muitas vezes. Se a gente trai a confiança de alguém, certamente esta não foi a primeira vez que isso aconteceu. Se nós mentimos para alguém, não foi a primeira vez que isso aconteceu. É um reflexo que nós cultivamos e condicionamos ao longo dos anos. Por que que algumas pessoas, às vezes, têm contato com um vício e em uma semana já dizem que não pode mais largar daquele vício? Porque havia um condicionamento anterior. E nós vamos então aprendendo com Jesus os condicionamentos do bem, a mudar a página desse egoísmo reflexivo, para que a gente crie condicionamentos do amor daqui para frente. É por isso que ele nos deixou o ensinamento: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. A necessidade de nós nos amarmos muito, criarmos o condicionamento do amor. E esse condicionamento do amor, ele começa através dos atos de perdão, da prática do bem. Tanto que Jesus disse: olha, perdoar não apenas 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. O que Jesus estava dizendo? Que nós deveríamos criar um condicionamento do perdão. Se nós observarmos, todos os ensinamentos de Jesus estão vinculados a que nós reaprendamos, que a gente saia do egoísmo reflexivo para atos reflexos condicionados no bem. Que a gente se reprograme na nossa caminhada evolutiva, porque esses reflexos instintivos, eles têm nos levado hoje a toda sorte de mazelas, de dores, de sofrimentos humanos. Então nós temos que criar este condicionamento do bem. Brilhai a vossa luz. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. É o condicionamento do amor todos os dias. Será que isso que eu estou fazendo, ele reflete este sentimento poderoso do amor? Que caminho seria esse que eu deveria tomar neste momento? A forma como eu trato as outras pessoas, amar a todos de forma indistinta, até mesmo neste momento grave que a gente está vivendo na nossa face da terra, amar a todos, até mesmo os mais insanos, os mais cegos, que são justamente aqueles seres ainda vinculados a esse egoísmo reflexivo, a sua cegueira espiritual, aquelas pessoas que agem extremamente vinculadas ao medo, e por isso o medo leva ao exercício do poder em excesso, porque a pessoa tem medo de perder aquilo que tem, como se a gente fosse perder alguma coisa daquilo que se é. Nunca se perde aquilo que somos. E é isso que nós devemos aprender e entender. E quando a gente ama, a gente vai conseguir perceber estas pessoas pequenas emocionalmente, frágeis emocionalmente. E o amor é algo que as toca. Por isso que os discípulos, os grandes mártires do cristianismo deram seu exemplo vivo naquela época. Como Joana de Cusa, que um covarde ateava fogo no filho para que ela abrisse mão da sua crença em Deus e em Jesus, e dizia que ela era covarde por conta disso, porque ela não abria mão mesmo que o seu filho fosse morto, e ela também. E aí ele lhe pergunta: foi isso que esse Jesus te ensinou a ser covarde? E ela olha para ele com aquele ar angelical e diz assim: não, esse Jesus me ensinou também a te amar.
porque aquele era um homem frágil. Assim como Paulo de Tarso, que quando foi decapitado, dizia: eu vou aos braços do meu Senhor, aquele que um dia voltará e tomará conta de tudo aquilo que tu fizeste. É assim a nossa vida. E Jesus vem nos ajudar então a lidar com estas emoções equivocadas do passado, deste egoísmo reflexivo, para que a gente possa fazer brilhar a nossa luz. E brilhai a vossa luz, o que é? É um exercício reiterado da prática do bem, gerando reflexos de amor na nossa estrutura espiritual. Brilhai a vossa luz é o exercício reiterado do bem, gerando reflexos de amor na estrutura espiritual do ser. Isto é brilhar a vossa luz. Fazer este exercício da prática do bem todos os dias. Procurar fazer esse exercício da compreensão, do perdão, da tolerância. De nós refletirmos sobre determinados comportamentos é reprogramação espiritual. Muitas vezes a gente diz assim: olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para ficar na briga. Depois que eu entrei, eu não quero sair. Ora, com o preço que está o boi hoje, a gente não deve dar nem o boi para entrar e muito menos pagar para sair. A gente tem que aprender a criar esse reflexo do bem, a prática do bem, para que venha depois no futuro um reflexo natural de amor na estrutura espiritual do ser, em que fará parte de um determinado momento dos nossos comportamentos sempre uma reação instintiva no bem e positivo. Quando alguém nos fere, sempre virá uma palavra de encorajamento, de compreensão, de alerta, se for o caso, para mostrar para essa pessoa o caminho equivocado, mas sem nenhum ódio, sem nenhum rancor, apenas o exercício verdadeiro do amor, através da prática reiterada do bem. A gente tem que ter com excessos daquilo que nós criticamos, o excesso daquilo que nós reclamamos, o excesso de amargura, o excesso de pessimismo. Há necessidade de nós reprogramarmos a nossa vida através do bem. Brilhe a vossa luz, para que todos possam ver vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Nós temos inúmeros potenciais de realizar boas obras, e o chamamento do Cristo é para isso. Que brilhe a vossa luz entre os homens, para que vejam vossas boas obras e que glorifiquem o Pai que está nos céus. Nós temos esta capacidade imensa. Hoje nós estamos vivendo esse conflito da guerra, da busca pela paz, e nós temos que cuidar se nós estamos alimentando a guerra ou alimentando vibratoriamente a paz. Quanto mais movimentos vibratórios nós fizermos pela paz, mais nós vamos atenuando esta vibração de conflito e de guerra. Mas isso depende de nós. Vejam, ainda a gente se debate com comportamentos completamente insanos, como foi desse final de semana do Grenal, em que atiraram uma pedra ferindo uma outra pessoa, e a gente pensa: mas meu Deus do céu, eu estou recriminando a guerra que está lá do outro lado do mundo, entre Rússia e Ucrânia, da invasão russa no território ucraniano, e eu aqui me comprazendo com atos como esse, de selvageria, de ataque. Isso começa nos comportamentos, às vezes, já das crianças, que fazem memes, mostrando os bonequinhos de um time brigando com o outro, socando o outro, batendo no outro. Isso são vibrações que acabam potencializando as guerras. Foi muito bonito ver depois no estádio do Beira-Rio, onde lá haviam 30 mil torcedores, que depois de ocorrido esse episódio, eles ligaram a luz de seus celulares e naquela noite começaram a movimentar, como se aquelas luzes representassem a paz. Há muito mais espíritos envolvidos com a paz nesse mundo, porém ainda nós somos tímidos.
Por que que esses 30 mil que estavam lá dentro, que é a representação de todos nós, não tomaram atitudes antes, evitando isso? Se não eram esses 30 mil para juntos estarem trabalhando, há uma nova proposta desses encontros futebolísticos para que as agremiações e as suas torcidas possam estar juntas, não gerando animosidades. Mas nós somos tímidos. Apenas depois, quando um fato desagradável como esse acontece, é que a gente se lembra das nossas raízes do bem e da paz. Mas isso deve fazer parte todos os dias. Trabalhador espírita, vibre, faça, trabalhe onde quer que esteja, e que nesses instantes, nesses momentos, vibrem a tua luz, do menor trabalho que seja, porque nós ainda não temos condições de realizar atividades grandiosas, mas nós temos que nos conscientizar que aquilo que nós já podemos fazer é imperioso que façamos, para que a gente deixe de lado o egoísmo reflexivo e aprendamos a trabalhar os reflexos do amor em nós. Para encerrarmos então esse nosso querido encontro, esse momento agradável, eu quero ler aqui uma poesia de Altiva Noronha, recebida pela psicografia de pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e que essa psicografia ele inúmeras vezes declamou esse poema no fechamento dos seus trabalhos. E eu gosto tanto dele por conta disso, deste estímulo à realização do bem, independente da nossa condição. Porque Jesus não iria nos trazer uma lição que nós não pudéssemos desde já colocarmos em prática. E era isso que ele trazia, criar condicionamentos do bem. Diz assim Altiva Noronha: Senhor, eu gostaria de servir, gostaria de dar o meu contributo em favor de um mundo melhor. Gostaria de ser grande, nobre, para que a dor batesse em retirada na terra. Eu gostaria de ser como uma via láctea de estrelas para que as noites da terra fossem mais belas. Mas ante a minha pequenez, Senhor, não podendo então ser uma via láctea, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem vive na escuridão. Eu queria ser como a chuva generosa que caísse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não o conseguir, eu te venho pedir para ser o copo de água fria, matando a sede e a agonia de alguém que está na desesperação. Eu queria ser como um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Mas se na pobreza que a minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma flor solitária na rocha colocada para dar beleza e dignificar a natureza. Eu queria ser um trigal maduro para repletar a mesa da humanidade com pão. Mas se eu não o puder, aqui estou a rogar, para ser um grão que caído no chão se transforme num milhão e atenda a fome inteira da multidão. Senhor, eu gostaria de ser a montanha altaneira, donde se visse a visão da terra inteira. Mas como não hei de eu conseguir, estou aqui a pedir para ser uma pedra, pavimentando a estrada por onde seguem os heróis, ou uma escada, para eu ajudar a subida dos homens, mas se eu não o lograr, deixa-me ser o primeiro degrau. Eu queria assim ser poeta, orador, esteta, artista, prosador, para cantar a magia, a poesia, a beleza de tua mensagem de eterna pujança. Mas como me falta um estro, a palavra, a empatia, deixa-me, Senhor, ficar à sombra de uma árvore, de mansinho ele diga: olá, meu amigo, e ele olhando-me possa perguntar quem sou, e eu lhe responder tranquilo: sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo. Que nós possamos dar as nossas mãos onde quer que estejamos, estender as nossas mãos. Trabalhador espírita, onde quer que esteja, brilhe a vossa luz. Deus nos abençoe, um grande abraço a todos vocês e um proveitoso ano de estudos de 2022, o Bezerra de Menezes, de Caxias do Sul.
Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, todos nós, nos acomodando em nossos lares, nos acalmando, fechando os nossos olhos, para que tudo aquilo que nesta noite hoje nós ouvimos, nós aprendemos juntos, possamos metabolizar em nosso espírito, para que este ano seja um ano em que venhamos dar a oportunidade a nós mesmos de aprender esses instrumentos potentes do amor, deste amor que se encontra em toda essa doutrina grandiosa do Cristo, em todo esse trabalho magnífico de Allan Kardec, orientando a nossa existência, para que nós venhamos a dar a direção do bem, reprogramando as nossas vidas, indo na direção verdadeira da paz, aquela paz que se constrói com a consciência tranquila pelo exercício constante no bem. Ajuda-nos, Senhor, então, a amar verdadeiramente os nossos familiares, a recompormos-nos com cada um deles. Vamos nos reequilibrar enquanto estamos a caminho. Vamos perdoá-los, seguir adiante, construindo uma bonita estrada de luz. Assim, Senhor, em Teu nome, em nome dos benfeitores amigos de nosso querido Bezerra de Menezes, nós damos então por encerrada a tarefa deste momento. Abençoa, Senhor, a todos esses grupos de estudos e que assim possa ser. Então, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.